Boa noite, irmãos, graça e paz. Com alegria que nós nos reunimos nessa noite para louvar e adorar ao nosso Deus. Hoje, além de todos esses motivos que já são importantes, louvar e adorar ao nosso Deus, hoje também é um motivo especial de agradecimento a Deus pelo 4º ano de aniversário do grupo Doce Melodia, onde nós estaremos também prestando louvor ao nosso Deus com alguns cânticos espirituais. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do nosso Deus. Eu convido você a se colocar em pé e nós vamos orar ao nosso Deus, nos colocando este culto diante dele. Que todos os nossos atos nessa noite sejam atos de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido para que faça essa oração inicial nosso irmão presbítero Rony, que nos coloque diante de Deus em ato de adoração a partir desse momento. Oremos. Pai amado, nós primeiramente queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Ó Deus, nós te adoramos porque o Senhor é dono da vida. O Senhor nos criaste e desde antes da fundação do mundo, o Senhor criou o plano, Deus, para resgatar-nos do pecado, Deus. Pecado que nós cometemos e que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia em nosso lugar, ó Deus. Morreu em nosso lugar, ó Pai. Nós não merecemos sequer pensarmos e levantarmos a voz a Ti. Mas o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos concede esta oportunidade. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor cuida de nós de maneira esplendorosa, ó Pai. Individualmente, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Tem nos livrado de toda sorte do mal. Tem nos dado livramento diário, ó Pai. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas. Ó Deus, aceita este culto no Teu trono de graça, Deus, com um cheiro suave. Não olhando para as nossas imperfeições, ó Pai, mas olhando para os nossos corações, ó Pai, cheios de alegria por podermos estar aqui neste dia, ó Deus, completando, ó Deus, mais um ano de vida do grupo Doce Melodia. Que possamos juntos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome neste culto. E que o Senhor, ó Deus, aceite estes louvores para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós queremos Te agradecer mais uma vez por tudo. Esteja com aqueles que não puderam estar aqui, por motivos que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Ó Deus, que a Tua palavra possa encher os nossos corações nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Ainda em pé, nós faremos a leitura bíblica no livro dos Salmos, número 33, do primeiro versículo até o 12. Livro dos Salmos, número 33, do primeiro versículo até o 12. Vamos ler alternadamente estes versículos. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Amém. Hino de número 52 do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento nós ouviremos 2 cânticos pelo grupo Doce Melodia.
diremos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, deste abrigo e pelos bons amigos que Senhor te abraças, governando conosco esta doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gosto de teu nome Graça e paz, irmãos. Queremos expressar nosso louvor e gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas, por sua grandeza e bondade, pela salvação por Ele operada em Jesus Cristo, por sua graça revelada em Cristo, nos permitindo um novo nascimento através da regeneração e a viva esperança na garantia da vida futura. Vivemos tempos difíceis. As circunstâncias querem tirar a nossa alegria, desviar nossos olhos para a dor, tristeza, angústia, ansiedade. Mas isso são coisas deste mundo em que estamos de passagem. Claro, enquanto somos forasteiros, passaremos por muitas coisas neste mundo, muito provavelmente misturando a alegria exultante com a tristeza pelo sofrimento injusto, exercitando nossa fé, mas tendo a certeza da presença de Deus ao nosso lado, sendo guardados pelo seu poder, sendo fortalecidos e aguardando o nosso retorno ao lar. Meu lar, juntamente com Jesus, sem angústias, tristezas ou dores, onde a morte será vencida e só teremos alegria, paz e harmonia. Estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje em meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte
e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é o meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas viveram com fé na promessa que venceram o mundo outra vez. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Nos preparando para o momento de confissão dos nossos pecados, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler os versículos 1 até o 3, os 3 primeiros versículos. Isaías, capítulo 59, do primeiro versículo até o 3, os irmãos mesmo assentados, acompanhem a leitura desses 3 versículos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, pronto para nos ouvir, mas Ele quer que nós confessemos os nossos pecados. É preciso que façamos esse ato em oração, confessando todos os nossos pecados ao Senhor. Isso precisa ser feito diariamente, não só no domingo à noite. Mas esse é o momento dentro da liturgia que nós reservamos para que a igreja, em comunidade, se dirija a Deus em oração e peça perdão pelos seus pecados. Portanto, nesse momento, você terá alguns momentos silenciosos, em que você confessará ao Senhor individualmente os seus pecados. E depois desse momento, eu convido a nossa irmã Rita, que faça uma oração de gratidão ao nosso Deus pelo perdão concedido. Oremos.
Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, de poder te servir, Pai, com saúde. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida no teu povo, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por aquilo que muitas vezes temos feito que tem desagradado a Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque sabemos, ó Deus, que muitas vezes pecamos, Pai, por pensamento, palavras e obras. E por isso, Senhor, que pedimos perdão. Pai, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo que está aqui reunido, ó Deus, para buscar um pouco da tua presença, Pai, que o Senhor visite cada coração nesta noite, ó Pai. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia, tá firme na tua presença, ó Deus, sabendo que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito. Fica conosco, dá-nos uma noite em tua presença, abençoa este culto, abençoe cada família na fé. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, livrando de todo o mal. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos um momento de cânticos espirituais. Nesse momento também é um momento de louvor ao nosso Deus com dízimos e ofertas. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta no momento dos cânticos, poderá vir aqui à frente e consagrar ao Senhor. Nós convidamos toda a igreja que se coloque em pé para que juntos adoremos ao nosso Deus.
levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por louvar o Seu nome, Senhor. Isso é uma bênção em nossas vidas, Senhor, porque não poderíamos, Senhor, fazer isso se não fosse pela Sua misericórdia, ó Pai. Nesse momento também agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, porque cada dízimo e cada oferta depositada aqui é a resposta da fidelidade do Seu servo, Senhor. Nós também oramos para que o Senhor abençoe aqueles que vão administrar isso, Senhor, e que sempre o Seu reino cresça através disso, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós ouviremos mais uma vez o grupo Doce Melodia. No dia 26 de março de 2018, o grupo Doce Melodia se forma. Somos infinitamente gratos a Deus por seu cuidado, pelo seu sustento, por sua misericórdia renovada a cada manhã, por sua vontade operada em nós. Nosso louvor, adoração, nosso dedicar deve ser renovado também perante Ele. Somente Ele conhece o profundo do nosso coração, nossos anseios, dificuldades, sonhos, lutas, o quanto é difícil muitas vezes sair da nossa rotina com filhos. Cada um aqui tem a sua vida, seu trabalho, sua família, seus problemas, suas limitações. Sim, requer comprometimento e dedicação. Não é uma simples apresentação. O foco não está nos ritos ou nas coisas, mas em uma pessoa, em Jesus Cristo, e na alegria que nos toma conta ao contemplá-lo. Através das letras das canções está a nossa forma de expressar publicamente tudo o que Ele representa em nossas vidas, como corpo de Cristo, como famílias. Sempre, em qualquer circunstância, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Lugar
vem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração
venha adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Gratidão, eu canto a ti com coração, vem adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Irmãos, está conosco nesta noite o reverendo Jair Quirino, pastor da 4ª Igreja de Suzano, a nossa querida Igreja do Parque Maria Helena. Então, desde já, nós agradecemos ele ter aceito esse convite, e eu passo então a palavra a ele para a ministração da palavra do nosso Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, agradecendo ao reverendo Gilson, na pessoa de quem agradeço ao conselho da igreja, agradecendo também ao grupo Doce Melodia, por nos convidar para estar neste momento, agradecendo a Deus pela vida do grupo, pelo tempo que vocês já estão juntos aí, entoando louvores ao nome do nosso Deus. É muito bom estar aqui, é bom estar em culto de adoração ao nome do nosso Deus. E depois de ouvir esses louvores, depois de já sermos conduzidos neste culto, eu espero que você, que entrou aqui nesta noite, esteja com seu coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós nesta noite. Então eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no texto que servirá de base para a nossa mensagem, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3.
Colossenses capítulo 3, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo na companhia do irmão Timóteo, como ele diz no versículo de número 1, uma carta que ele escreve a uma igreja que tinha começado a sua caminhada ali nessa cidade de Colossos, e quando um irmão desta igreja, um líder desta igreja chamado Epáfras, foi até Paulo, levando notícias desta igreja, ele se alegrou muito e estava realmente muito alegre em se comunicar com esta igreja. Mas Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve esta carta da prisão. É uma das consideradas 3 cartas, ou 4 cartas da prisão. Então temos a carta aos Colossenses, temos a carta aos Filipenses, a carta a Filemon, a carta aos Efésios, cartas que Paulo escreveu quando estava na prisão, e tudo indica que quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma, lá pelos anos de 61, 62 depois de Cristo. Ele foi motivado então por esse irmão Epáfras, está lá no capítulo 1, verso 7, que trouxe boas notícias da igreja, mas havia um problema nesta igreja. Ao longo da carta nós vamos perceber que os crentes em Colossos estavam sob uma forte influência de alimentos estranhos ao evangelho do Senhor Jesus. Ensinavam, por exemplo, que deveria se abster de certos alimentos, guardar dias santos especiais, além de cultuar seres angélicos. Paulo orienta então os membros dessa igreja em Colossos a permanecerem firmes na verdade e principalmente na confiança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se comunica com esta igreja para falar de algo maravilhoso que aconteceu na vida de cada irmão, a transformação que foi efetuada pela obra de Cristo Jesus, o Evangelho. E é por isso que nesta carta, um dos temas centrais desta carta é Paulo destacando a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. Ele exaltou Cristo como o supremo sobre todas as coisas. Ele exaltou Cristo como a fonte de toda a sabedoria. E meus irmãos, no capítulo 3, que nós vamos aprender a partir do verso de número 12, que os filhos de Deus têm o coração grato, cheio de gratidão a Deus. E nesta noite nós vamos responder a esta pergunta: por que os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão? Por que os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão? E vamos responder essas perguntas a partir do verso de número 12 do capítulo 3. Diz assim o texto sagrado, Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós te bendizemos por esse momento, Pai, que reservamos para cultuar o teu nome. Obrigado pela tua palavra que nos orienta e nos alimenta, Pai. E agora te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Fale a cada coração, edifica-nos, Pai, a todos. Saiamos daqui, Senhor, com os nossos corações encorajados pela tua palavra, Senhor. E se há alguém que ainda tem dúvida com relação a essa obra maravilhosa de Cristo Jesus, possam ser nesta noite despertados por meio dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Porque os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão. Conta-se uma historinha, não é? Apenas para abrir aqui este momento, conta-se uma história de um vendedor
ali num quiosque, e ele estava sempre vendendo laranjas. O preço da laranja, 50 centavos. Estava barato, né? Porque hoje a coisa não está assim não é? Está meio complicado, né? Será que está 50 centavos cada laranja? Hoje eu não sei. Mas ele vendia cada laranja a 50 centavos. Um atleta, aqueles atletas, né, que gostam de correr, passava todo dia por ali e jogava sempre 2 moedinhas ali, de 25 centavos. Sempre fazia isso, jogava ali, só que ele não pegava a laranja. Ele continuava o seu trajeto. Fez isso diariamente, por muitos meses, até que um dia, quando o atleta estava passando por ali, o vendedor parou ele, falou, dá um tempo aí, vamos parar um pouquinho, preciso conversar com você. E aí o corredor perguntou, já sei. Provavelmente o senhor quer saber porque eu deixo dinheiro, mas nunca levo uma laranja, certo? Ele disse, não. Eu quero apenas dizer para você que a laranja subiu, está 60 centavos cada uma. Ingratidão, não é uma indiferença. Ele não parou ali para agradecer de forma alguma, ele não estava interessado naquilo. Não é? E é triste essa ideia de ingratidão. Você já deve ter lidado com pessoas que são ingratas, que nunca têm o coração aberto para agradecer. Mas isso é diferente com os filhos de Deus. É diferente, tem de ser diferente. Os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão. Tem o coração cheio de gratidão. E por que os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão? A partir do texto que nós lemos, meus irmãos, nós vamos responder, em primeiro lugar, porque eles são revestidos de virtudes que agradam a Deus, e isso está aqui dos versículos 12 a 14, a primeira parte deste bloco de versículos que separamos para esta noite. São revestidos de virtudes que agradam a Deus. Por quê, meus irmãos? Como era antes? Antes tudo estava fora de lugar. Antes de ser chamados filhos de Deus realmente, tudo estava fora de lugar. Antes da paz de Cristo preencher o coração, o que se vê é conflito interior, é busca desmedida para se achar razão para viver, ou mesmo a indiferença para com as principais questões que envolvem a existência humana. Exemplo, quem nos criou? Quem somos? Qual o propósito da vida? Creio que todos nós já fizemos em algum momento perguntas como esta. Nos versículos 12, antes do versículo 12, nós vemos como era antes. Tudo estava fora de lugar. Permita que eu leia com você dos versículos 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, não importa o coração, por mais empedernido que seja, por mais duro que seja, a palavra de Deus toca, o Espírito Santo toca, e por mais duro que seja esse coração, se dobra na presença do Senhor e reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no final, não pode haver grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, não importa, porém Cristo é tudo em todos. Ele não faz acepção de pessoas, e é a partir daí, meus irmãos, que eu e você entendemos o que significa ser chamado filho de Deus. E esses filhos de Deus, como diz o verso de número 12, aqui são chamados a ter algumas atitudes que é o que se espera da igreja do Senhor, dos verdadeiros servos do Senhor. Esse imperativo é muito claro aqui: revesti-vos como eleitos de Deus. É no sentido de
colocar uma roupa, é quase com a ideia de se proteger, é uma veste, revesti-vos como eleitos de Deus. O crente em Cristo, então, deve se revestir como esse eleito de Deus, santo e amado. Para os crentes, queridos irmãos, essa nova identidade vai se desenvolvendo à medida em que busca conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus. O que é um eleito de Deus? O que é um eleito de Deus? É aquele que tem a certeza da salvação em Cristo, que é considerado santo diante de Deus. Nós somos considerados santos diante de Deus, mas isso é por causa da obra que Cristo fez em nossa vida. Porque foi lido, inclusive, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se não é a obra de Cristo, nós não teríamos sido reconciliados com Ele. E é por isso que hoje somos justificados diante de Deus. Somos considerados santos, mas não é santos para ficar ali, na passividade, sem fazer absolutamente nada, porque a palavra santo significa separado, mas também para algo, para fazer alguma coisa. E é o Senhor quem nos capacita a fazer a sua obra. Somos santos, separados. Isso é o eleito de Deus. Aquele que tem essa certeza está sempre pronto a viver, então, as virtudes do Evangelho na prática. E quais são elas? Aqui estão listadas nesse texto: ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Você conhece cada uma delas, eu não preciso nesta noite descer a detalhes em cada uma destas virtudes, você conhece muito bem, mas ele fala principalmente de humildade aqui. Aliás, ele cita isso em outra carta, em Filipenses 2:3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Humildade, como é bom aprender essa virtude. E é uma virtude que eu e você precisamos aprender a cada dia. Nós temos uma tendência de nos assoberbar, de sermos arrogantes, achamos que somos melhores do que o outro, mas essa virtude é algo que precisa estar em nosso coração, é uma prática que parte do nosso coração. Mas o texto ainda diz mais, fala de mansidão, de longanimidade. Agora, presta atenção numa coisa. Falar de mansidão, veja aí o versículo 12, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Ser manso é fácil? 2022, hoje já final de maio, o ano caminhando, tantas notícias difíceis de digerirem, cada vez mais nós vemos uma sociedade perturbada, cada vez mais nós vemos as pessoas indiferentes para com o próximo, todos lutando pelos seus direitos. E, lógico, nós temos nossos direitos, precisamos lutar em alguma medida pelos nossos direitos, mas quando a gente fala de mansidão, o que é isso? Parece algo fora de moda. Não, eu tenho que ver minha parte, não importa o outro, importa o que eu penso. Mas a palavra de Deus nos ensina isso, e é a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, quando pregou aquele sermão chamado Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 5 diz: bem-aventurados, entenda, feliz, são felizes, bem-aventurados os mansos. E por quê? Porque tem uma promessa. Por quê? Vocês estão um pouco desanimados, eu sei. Vamos ensaiar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos falar de novo? Bem-aventurados os mansos. Há uma promessa. Bem-aventurados os mansos. Aliás, o Salmo 37:11 também diz, né? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância. Meus irmãos, ser manso é ser humilde, atencioso, cortês. Será que isso está em moda hoje? Para o crente, isso não é novidade. É uma característica, uma virtude que precisa ser desenvolvida. É a ideia de reconhecer o que somos, de forma correta, o que nós somos. Aliás, há uma tendência em nós. Nós nos condenamos, às vezes até nos culpamos por algumas coisas, mas não suportamos quando alguém aponta o dedo para nós, quando fala a nosso respeito. Que dificuldade!
Aliás, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz uma frase interessante sobre mansidão. Ele diz o seguinte: a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Vou repetir. A mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. São qualidades apresentadas no verso 12 e que elas não estão numa gradação aqui. Entendam, todas essas virtudes, elas se sobrepõem, elas precisam fazer parte, por assim dizer, num pacote completo do crente. Então o crente é cheio de gratidão porque ele está disposto realmente a viver essas virtudes na prática. São revestidos de virtudes que agradam a Deus. Mas o texto, meus irmãos, continua. Ele diz aqui no verso de número 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então aqui ele fala dessa qualidade tão importante que é suportar os outros. Sabe o que é suportar? Suportar é tolerar. Suportar é se manter de pé, é uma outra tradução possível aqui. Também é perseverar, isso é suportar. Sabe quando você percebe que é difícil o seu relacionamento com um próximo? Pessoa difícil de lidar, e todos nós enfrentamos isso. Aqui eu sei que todo mundo é bonzinho, aqui nós não temos esse problema. Eu vejo aqui no semblante de cada um de vocês, todo mundo fácil, tratável, não é, presbítero? Tudo fácil, olha o sorriso do presbítero, ele ficou feliz, tranquilo. Mas você já deve ter passado por pessoas difíceis. Tem que suportar, o crente suporta. Ele perde a razão muitas vezes. São virtudes que se esperam dos verdadeiros filhos de Deus. É aguentar, é suportar, é se manter de pé. É suportar alguém e é ter paciência com essa pessoa, mesmo quando você percebe os erros, as fraquezas de alguém. É tolerar. E aí o texto ainda diz mais, né, meus irmãos? Perdoar. O perdão é algo que está presente na vida do crente e fica muito simples de nós entendermos isso. É algo simples, mas muito poderoso. Nós aprendemos a perdoar por quê? Porque fomos perdoados. Nós não merecíamos nada na presença do nosso Deus, absolutamente nada, nada que trouxesse em nós algum mérito para estar na presença do Senhor, se não fosse a obra de Cristo, sendo ultrajado, humilhado, e olhando para toda aquela situação e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque Cristo me perdoou, porque Cristo te perdoou. Eu preciso aprender a perdoar, e isso é de coração, não é da boca para fora, não são aquelas frases, quase frases feitas que dizem assim: eu perdoo, mas não esqueço. Olha, eu vou perdoar, vou esperar o tempo passar primeiro. Isso é um engano. O coração do crente, ele está sempre disposto a perdoar, mas nós precisamos avançar, meus irmãos. No verso 14, ainda fazendo parte dessa primeira divisão, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo feito com amor. Aliás, Paulo, quando escreve aos primeiros Coríntios, ele diz nessa primeira carta, 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aliás, uma virtude também destacada no fruto do Espírito. Aquelas virtudes que nós encontramos no fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Lá é a primeira virtude que aparece. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e por aí vai. Então, tudo feito com amor, porque os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão, porque são revestidos de virtudes que agradam a Deus. Mais uma segunda lição, meus irmãos, a partir do verso de número 15. Os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão, porque são guiados
pela paz de Cristo. Qual é o juiz, então? A paz de Cristo. O texto diz isso no verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Fomos chamados em um só corpo por meio desta paz que vem do nosso Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E tem esse aspecto social também. Eu tenho paz de Cristo em meu coração e também posso desenvolver essa paz com os meus irmãos em comunhão uns com os outros. Para que entendamos corretamente o que significa, meus queridos irmãos, ter essa paz verdadeira, precisamos sim olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. É no coração do nosso Salvador que essa paz é moldada. É do coração do nosso Senhor Jesus. Se não vejamos, capítulo 14 de João, naquela oração linda, não é? Aquela oração sacerdotal do Evangelho de João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a paz. Esse derramamento de paz em nosso coração é algo que faz com que eu e você tenhamos essa paz maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: habite ricamente em vós. A paz, a palavra de Cristo, verso 15 eu estou. Seja a paz de Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o juiz em vosso coração. Deve ser a paz, não a soberba, o que eu acho, a forma que eu entendo que devo conduzir a minha vida, mas a paz de Cristo. E nós podemos entender um pouco, meus irmãos, quando temos contato com pessoas que sofrem tanto, ou que já sofreram tanto, tantas perdas, tantas frustrações, você conversa com a pessoa e percebe paz o tempo todo. Quem pode dar essa paz? Somente Jesus Cristo. A paz que o mundo dá, ela é aquela paz passageira, etérea. Na primeira tempestade, a pessoa já se desespera, mas aqueles que têm a paz de Cristo em seus corações, eles permanecem firmes, mesmo diante das lutas e dificuldades. Entendam que os leitores desta carta estavam passando momentos difíceis, estavam sendo perseguidos, alguns tipos de heresias estavam sendo jogadas no meio da igreja em Colossos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro. Não queiram agir com a razão aí não, mas que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. E aí ele diz: sede agradecidos. Uma das coisas que caracteriza a vida do crente, do Filho de Deus, é gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. A primeira oração que nós devemos fazer, isso aqui não é regra, mas a primeira oração que a gente deve agradecer ao Senhor é pela bênção da salvação. Quem éramos nós para estar aqui? A primeira coisa é agradecer. Porque mesmo sendo o que éramos, ou o que somos, o Senhor olhou para nós e nos chamou. Nós devemos louvar ao Senhor todos os dias. Entenda uma coisa, quando nós entendemos o que é gratidão, meus irmãos, o ensaio do grupo é diferente. A forma como o grupo de louvor aqui, como vocês chamam, o grupo de música, quando ele se coloca aqui, a forma de louvar é diferente porque a gratidão é individual. E ela se espalha pela comunidade também. Então é muito diferente quando você vem à igreja ou está prestando um culto ao Senhor com o seu coração cheio de gratidão. É diferente, é diferente. Ficam fora amargura, tristeza, decepções, mas a paz de Cristo é algo que habita em nosso coração e nós temos a alegria de ser sempre gratos a Deus por tudo. Gratos a Deus por tudo, porque os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão, são revestidos de virtudes que agradam a Deus, são guiados pela paz de Cristo, ainda, em terceiro, são guiados pela palavra de Cristo. E aí, até o final do versículo que nós lemos, dos versículos 16 até o 17, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Instrução e conselhos devem ser mútuos, a gente percebe aqui nesse texto, meus irmãos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, porque um pouquinho antes ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, quando nós aconselhamos o que aprendemos na palavra de Deus. Os nossos conselhos precisam refletir o que está no nosso coração, e não teorias, tendências de um mundo pós-moderno, aquilo que aprendemos nesses livros cheios e tendenciosos de certas coisas que tentam ruir os fundamentos da palavra de Deus. Nós não necessitamos. Os livros são importantes, eles são recursos e nós usamos muito, mas o principal é a palavra de Deus. Ela deve ser o centro da nossa vida. É a palavra de Deus que deve habitar ricamente em nós, no nosso coração. E é a partir daí que quando eu tenho que testemunhar, aconselhar alguém, a gente percebe a importância disso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e não somente isso, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos ter a palavra de Cristo habitando em nós e de forma rica. Aliás, quando nós lemos aqui, voltando um pouquinho a página aí, não é? Capítulo 2, 2 e 3, nós vemos que é em Cristo que estão os tesouros da sabedoria. Capítulo 2, 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas o texto ainda diz que nós devemos louvar ao Senhor, não é? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É tão bom, não é? Acordar pela manhã, louvando ao Senhor. Eu não sei qual é a primeira música que vem à sua mente quando você acorda. Eu não sei. Depende do meu estado de espírito, pastor. Eu estou assim meio triste, vem uma música meio melancólica, eu puxo lá um sertanejo, mais sofrência, para ver se eu consigo vencer o dia. O servo do Senhor não tem isso não. O servo do Senhor tem um coração cheio de gratidão. Às vezes o dia vai ser difícil, você percebe que vai ser difícil, mas por causa de tudo que foi feito em nossa vida, nós devemos ter sempre louvores prontos, né, a serem entoados ao Senhor, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E voltando de novo, o apóstolo Paulo vai dizer, com gratidão em vosso coração. E como o apóstolo Paulo fala de gratidão? Nesta carta aqui, eu peço a você que faça esse exercício rápido. Capítulo 1, verso 3, na mesma carta, capítulo 1, verso 3. Vamos ler juntos? Capítulo 1, verso 3. Leamos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Agora o verso de número 12. Vamos ler? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ainda, capítulo 2, verso 7. Vamos lá? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aí vemos palavras de gratidão nesse texto que nós lemos, e ainda no capítulo de número 4, verso de número 2. Vamos ler também juntos esse texto, 4:2, leiamos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça.
Sabe quem está falando isso? Você sabe. Pastor, o senhor já falou várias vezes. O apóstolo Paulo pergunta, você sabe onde ele estava? Preso. Ele estava na prisão. Como que uma pessoa presa, ali, manietado muitas vezes, né? Cerceado da sua liberdade de pregar o evangelho, está preso, foi tirado dele a liberdade. E ele tem tantas palavras de gratidão nas suas cartas. Sabe por quê? Porque ele entendia que estar preso era uma bênção. Ele se achava alegre, se via alegre por ser digno do evangelho do Senhor Jesus. Este homem que está pedindo para a igreja em Colossos ser agradecida, entoar cânticos e hinos ao Senhor, ter o coração grato a Deus, é um homem que estava preso, mas que ao mesmo tempo não via circunstâncias para louvar ao Senhor, não importava a circunstância. Ele queria bendizer ao Senhor em toda e qualquer situação. Aliás, ele vai dizer isso em outras cartas. Em Filipenses, capítulo 4, ele fala das dificuldades que enfrentou, escassez, fome, mas também teve abundância, e um momento lá, 4:3, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E este não é um versículo de triunfalismo, não. É alguém que reconhece a realidade, que mesmo nos momentos difíceis, de escassez, de humilhação, de açoites, mas também momento em que Deus provia ou trazia toda a providência necessária para ele subsistir. Ele tinha palavras de gratidão e sabia que a força estava no Senhor. É este apóstolo Paulo que conclama aos crentes em Colossos a serem agradecidos a Deus, ter o coração grato a Deus, dando sempre graças ao Senhor. Então é isso, meus queridos irmãos, porque os filhos de Deus têm o coração cheio de gratidão, porque são revestidos das virtudes que agradam a Deus, são guiados pela paz de Cristo, são guiados pela palavra de Cristo. E me permitam aqui algumas aplicações complementares. A ingratidão, meus queridos irmãos, é uma atitude que revela a amargura, o descontentamento. Aliás, quando vimos no início, não é? Aquele vendedor lá do quiosque, vocês se lembram, né? Vendendo laranjas e que interpela ali o corredor. Você percebe a indiferença para a situação. É horrível essa situação de ingratidão e nós vemos outras muito mais que não são apenas gracejos, mas são coisas que realmente entristecem a todos nós. Não deve ser assim com os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm o coração grato a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, cada um de você, revista-se de virtudes que agradam a Deus. O texto vai falar de virtudes, várias virtudes que agradam a Deus. Seja guiado pela palavra de Cristo, seja grato a Deus por tudo que você é e por tudo que você tem. E quando surgem algumas perguntas, o crente, por exemplo, ele já tem as respostas na palavra de Deus. E ele sabe que o Senhor foi quem nos criou e que Ele tem uma obra sendo feita em nossas vidas, cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós sabemos de onde viemos, sabemos o que somos e sabemos também para onde vamos. O Senhor nunca deixa a sua obra incompleta. Ele há de completar, Ele começou e há de completar. E é por isso que eu e você devemos ser cada vez mais gratos a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E o texto vai fechar da seguinte maneira. Olha só. Ele fala aqui no verso de número 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que seja assim na vida desta igreja, que seja assim na vida dos grupos musicais aqui da igreja, deste grupo que hoje está aqui entoando louvores ao nome do Senhor com gratidão no coração, que seja assim na vida de cada um de nós, que façamos tudo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele sempre,
toda a honra, toda a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Grupo Doce Melodia. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem em ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado
Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada ao fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Diante dele nos rendemos. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Os céus proclamam as glórias do Eterno, galáxias cantam a sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendidos à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja
vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Irmãos, nós chegamos ao fim, ao término deste culto. Queremos agradecer aos irmãos, aqueles que nos visitam nessa noite, aqueles que fizeram parte desse momento de louvor e adoração. Convidamos a igreja que se coloque em pé. Nós teremos agora a oração final pelo reverendo Jair Quirino. Depois ele impetrará a bênção e, após, teremos algumas comunicações. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Pai, porque tivemos o privilégio de cultuar o Teu nome nesta noite. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que é a Tua graça que nos acompanha a cada dia e que nos trouxe aqui. Mesmo falhos e imperfeitos, ó Pai, o Senhor tem nos convocado para glorificar o Teu nome em comunhão uns com os outros. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou esse momento tão rico e tão maravilhoso, Pai. Recebe, Senhor, então, os louvores entoados, seja com a vida de cada um, ó Pai, nesta igreja, ó Deus, com o conselho desta igreja, os oficiais, Senhor, de uma maneira geral, os departamentos, ó Pai, os grupos que entoam louvores ao Teu nome, ó Deus, ilumina cada um, Senhor, e que tudo seja feito sempre para a glória do Teu nome. Ajuda-nos nessa semana que se inicia, Pai, guarde a cada um de nós, ó Deus, e que nas oportunidades que tivermos, possamos falar do Teu amor maravilhoso, ó Deus. E que a cada dia os nossos corações sejam corações gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Bom, em nome do conselho, em nome do grupo Doce Melodia, mais uma vez muito obrigado ao reverendo Jair Quirino, sua esposa que também se faz presente. Que Deus os abençoe lá no ministério, lá na Quarta Igreja. Irmãos, mais uma vez agradecemos aos nossos visitantes. Vai projetar os nomes aqui ou são... Vai projetar. Então vamos conhecer os nossos visitantes. Temos a Beth, a Laisla e a Maria Aparecida. Não sei se estão juntos. Laisla é mais conhecida como filha do Davi, não é isso? Ah, eu conheço. A Beth, cadê a Beth? Seja muito bem-vinda. Maria Aparecida está lá no fundo. Sejam bem-vindos, que Deus o abençoe. E o Hélio e a Zuleika. Hélio, aí está, um casal. Deus os abençoe e sejam sempre muito bem-vindos. Tem mais? É isso aí? Temos o Ricardo Zuim. Não é visitante, né? Mas tem que anunciar, né? O Ricardo ficou algumas semanas, né, distante desse mundo, né, Ricardo?
muitas semanas em coma pelo Covid, graças a Deus foi restabelecido. Depois de muito tempo retornando aqui à comunhão. Poxa, saudades do Ricardo. A Rosana está do lado ali também, né? Tem mais alguém do seu lado ou não? Só a Maiara e o Genro. Eu não queria falar, mas já que você falou. Mas eu vi que ele é São Paulino, é bom, isso é um bom sinal. Tá vendo só? Então, bom revê-los, né? Irmãos, jantar do Dia dos Namorados. Irmãos, dia 11 de junho, às 19 horas, agora tem o horário, o outro banner não tinha o horário. Vamos ter conosco o reverendo Wagner Queiroz, da IPB de Vila Buenos Aires, também presidente do diretório São Paulo da SBB. Irmãos, deve ter ali 3, 4 vagas, tá? Se tiver. Mas se dá uma passada, a Fátima não está aqui hoje, então você procure a Maísa. A Maísa já está lá na mesinha da escola dominical, está lá no fundo. Você que deu seu nome e quer acertar, é só ir passar lá com a Maísa. Se não deu o nome, conversa com ela lá, vê se ainda há vaga, tomara que dê tempo para que você participe com a gente. Mais algum outro aviso? Campanha da Algasalho, de 29 até dia 5/6, promovida pela UPH. Já temos as caixas, tá? Para que você traga a sua roupa, seu agasalho. Pode sempre direcionar lá os diáconos vão direcionar para onde vai. Lembrando, né, os irmãos já sabem, depois disso tem todo um trabalho da UPH, de entrega, de ir nas praças, de evangelização. Então isso é só a primeira parte do trabalho. Mais algum? Isso. Primeiro acampamento de famílias da nossa igreja. Irmãos, vai ser em Serra Negra, no mês de outubro, um final de semana. Tem tudo isso aí que vocês estão vendo, nós não vamos entrar em detalhe. Quem quiser mais informações, presbítero Rony, faz assim, Rony, temos visitantes hoje. Nós já convidamos, irmãos, todas as igrejas do presbitério, porque o local cabe muita gente, só a nossa igreja não daria conta. Então, se você não deu o seu nome ainda, primeira coisa, converse com o Rony, dá para parcelar até outubro, dá para pagar do jeito que você achar melhor. Até a data tem que estar pago. R$ 190 por pessoa, até 5 anos não paga, de 6 a 11,95 reais, tá certo? Tudo incluso, café, almoço e janta, só não vai ter o transporte, né? Daqui até a Serra Negra, aí tem que ser no espírito de oração, né, Carlos? Mas não deixe de ir por conta disso, a gente dá um jeito. Mais algum aviso? Não, acabou. Irmãos, temos bolo, aniversário do grupo Doce Melodia, está lá atrás, tá? Não está aqui no salão de festas. Então é só se dirigir até a porta, os diáconos vão estar servindo o bolo. Muito obrigado pela sua presença e que Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima semana debaixo da graça do nosso Deus.